Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos na Casa Espírita, reunidos, para que possamos aprender um pouco mais dessa doutrina de luz, desses esclarecimentos que os Espíritos nos trouxeram para nos orientar, para nos ajudar na nossa caminhada. É um conhecimento grandioso que faz bem para toda a humanidade e que possamos sempre estar aqui com esse intuito de aprender e aproveitar as oportunidades de colocar todo esse ensinamento em prática. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja instruído e ajudado pela espiritualidade amiga que aqui se faz presente. Graças a Deus e que assim seja. Então, com vocês, Roberto, falando sobre a esperança. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, nos dando tranquilidade e bom ânimo na noite de hoje. A palestra, eu estava preparada já há um mês, né? Mês passado, quando era o dia de eu fazer a palestra, teve aí o alarme de um temporal forte, aí acabou não tendo a reunião, né? Mas é bom, assim amadurece, né? E a gente fica assim agradavelmente surpreso sempre de imaginar que já há 160 e poucos anos atrás, né? Nas obras básicas de Kardec, já vinha uma preparação para os tempos atuais, né? Apesar de ter sido escrito naquela época, ela é uma obra atualíssima, né? Senão a gente não poderia imaginar, né, um planeta como o planeta Terra, tão agradável, né? E na semana passada, eu digo semana passada porque a gente convenciona de falar que o domingo é o primeiro dia da semana, né? Mas a semana passada a gente teve aí 2 baques fortes, né? Uma possibilidade cada vez mais crescente na região ali do Oriente e Oriente Médio de guerra, né? E aí a gente vê que, apesar da palestra ter sido preparada há um mês atrás, ela continua atual também. Porque a gente vai falar hoje a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Mais especificamente, o item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. E essa é uma mensagem de José, espírito protetor, não sei se do Kardec ou do médium que trouxe a mensagem, em Bordeaux em 1862. E ele inicia assim: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, devem velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. Mas essa mensagem e o capítulo é baseado também numa situação que remete a um episódio com Jesus, onde ele vai fazer uma viagem, né? Ali naquele... Era o lago, mas eles chamam de Mar da Galileia, né? E Jesus normalmente fazia os trajetos ou ali pelo lago, que era bastante mais rápido, né? De barco. E ele vai então de barco e dizem que surge uma tempestade. E realmente eu pesquisei ali na região daquele lago, o clima é quase tropical,
mas as montanhas têm até neve, e as montanhas ficam próximas. Então, tempestade no lago é uma coisa comum de acontecer, né? E então Jesus vai no barco e cai uma tempestade daquela inesperada, e conta a história que os acompanhantes dele ficaram nervosos e tal, e ficaram assustados, e na verdade, não sei se tem muito a ver, né? Porque muitos deles eram pescadores e eles estavam acostumados a andar de barco ali naquela região, né? Apesar de não serem barcos muito grandes, e sabiam que tinha as tempestades, né? Mas enfim, tempestade é tempestade. E aí, de qualquer maneira, ele apazigua a tempestade, né? Então a gente pode remeter, porque a gente vai falar de uma fé hoje, que é uma fé raciocinada. E a doutrina espírita, ela facilita a fé raciocinada, porque o Livro dos Espíritos resume, e depois os outros 4 livros esmiuçam mais, mas principalmente a Gênese, que é o último, mas chama Gênese, né? Explicando muito da parte científica de como funciona o universo e as coisas no planeta. Então, a gente vai ver que a vida no mundo espiritual é uma coisa que é tratada com naturalidade. E esses grandes fenômenos atmosféricos, essas tempestades, isso, tem coordenadores, né? E dizem que tem, claro, aqueles que, vamos dizer assim, fazem o fenômeno ali na frente, mas tem também os coordenadores dos problemas de natureza, chuva, temporal, neve, tudo isso tem os coordenadores, né? A gente, inclusive, no Laje, a gente sempre procura entrar em contato com eles para, no dia do yakisoba, segurar, né? Para não ter chuva. A campanha do quilo, quem está acostumado a fazer, sabe que nunca chove na campanha do quilo. Raramente chove na campanha do quilo. Então, não é que a gente vá influenciar, não, mas há uma certa flexibilidade no mundo espiritual, né? Tanto é que Jesus, como médium de Deus, ele conversa lá com o pessoal, dá uma maneirada aí na chuva, porque, né? Mas é um fenômeno, é uma coisa natural, sendo Jesus, né? Nós já é mais difícil da gente conseguir resolver o problema assim como ele. E, adicionalmente, quando ele salta ali já em terra, tinha ali aquela região, tinha os romanos que dominavam naquela, e tinha uma legião, e eles apresentam lá um ser que está com problemas, e apresentam lá para os seguidores de Jesus, né? Mas eles não conseguem resolver. E era um problema que a gente costuma chamar de obsessão, né? Mas era uma obsessão especial porque não era um só espírito, eram vários espíritos. E ele então fala com eles, e no relato de Marcos, está dizendo lá que então os espíritos entram nos porcos, e os porcos se jogam no despenhadeiro, dentro d'água, não sei o que e tal. Muita gente fala que é impossível, porque os judeus não comem carne de porco. Só que se a gente for olhar a história direitinho, aquela região era uma região que foi ocupada por gregos, que numa daquelas guerras fugiram para lá, e então eles não eram não comedores de porcos, eles comiam porcos. Então,
não sei se é história, mas o que tem a ver com o medo ou a fé, né? E no caso, a fé novamente de poder lidar com aquele jovem que estava sendo obsediado, né? Por que a gente está falando a respeito de duas fés diferentes? Porque a gente tem a fé humana e a fé divina. E a fé humana, ela é importante, a gente tem ela, né? Porque, por exemplo, se eu sou um carpinteiro e alguém me faz um pedido de um móvel, alguma coisa, eu, diante da minha capacidade, eu tenho fé que eu vou conseguir fazer aquele móvel, né? Já a fé divina tem uma origem ou uma necessidade diferente, mas na doutrina espírita a gente justamente fala da fé raciocinada, que é fé diante de fatos que são todos eles comprovados. Não é uma fé simplesmente porque o Roberto falou, o seu fulano, ou o pastor, ou o padre, ou enfim, que falaram, ou que se leu na Bíblia. Não, é uma fé raciocinada, que faz parte da nossa caminhada, né? Apesar de que muitas vezes a pessoa já tem uma experiência nessa encarnação grande, mas ainda não tem uma fé. E por que essa fé é necessária? Essa fé é necessária porque, né, a gente mostra aí uma travessia, a nossa travessia, a nossa encarnação no planeta Terra não é um passeio. Não é um passeio de barco num dia ensolarado, né? É realmente uma aventura, né? A gente nasce sabendo que a única coisa certa na nossa vida é o desencarne ou a morte, né? Dependendo de qual seja a crença. É a única coisa certa. O resto é tudo uma incógnita. E a chegada realmente, ela não é muito importante. Importante é a caminhada, né? Porque a gente vai ter ventos e ondas, como a gente depreende aí da foto, né? Que são as provas e as expiações que são necessárias. É importante. Na maior parte das vezes, escolhidas por nós. A gente é que se propõe a reencarnar para resolver determinados problemas que a gente causou ou fazer determinadas coisas que são importantes para o nosso progresso como seres imortais. E depois que a gente reencarna, a gente chama isso de tempestade, né? Porque a gente não lembra mais em que condições que a gente ia resolver os problemas. Mas, infelizmente, na maior parte das vezes, a gente é que faz a tempestade e tem que resolver o problema na tempestade, né? Porque a gente faz escolhas, faz opções na nossa caminhada que são muito imediatistas, né? Brasileiro, então, é mestre nisso, né? Porque se a gente for olhar lá fora, se fala, por exemplo, em termos de salário, alguém fala assim, não, meu tio ganha $100 mil. Que $100 mil por mês? Não, é $100 mil por ano. Aqui se fala em salário por hora. Quer dizer, o brasileiro é muito imediatista, né? Quer resolver as coisas aí muitas vezes até antes delas acontecerem, né? Que aí é que nós estamos passando no momento por uma quantidade imensa de crise de ansiedade, né? As pessoas não têm paciência nem de chegar ao dia seguinte. Hoje já está pensando o que vai fazer amanhã na hora do almoço. E se não for, depois do expediente, né? Quem trabalha. Então, a gente vai ver que até a gente costuma falar, né?
que nós temos um timoneiro que sabe para onde nós vamos, né? Que é o nosso Mestre Jesus. E se é timoneiro é porque ele está no barco, né? Então a gente mesmo costuma chamar o nosso planeta, a nossa caminhada, de uma viagem de barco, né? E isso aí então é um modo de falar que a gente já conhece, né? A gente vai ver que essa tempestade que a gente muitas vezes encara como sendo um problema, um castigo, uma coisa ruim, na verdade, na maior parte das vezes, significa uma oportunidade, né? Nós tivemos aí, nos tempos recentes, algumas tempestades para quem mora em Nova Friburgo, né? A primeira foi em 2011, que é muitas vezes um modo mais rápido de fazer as pessoas despertarem. Porque nós temos esse problema. A gente é muito acomodado. Quem tem assim experiência, eu, graças a Deus, em parte não é bom. Mas eu mudei muitas vezes de trabalho e a gente começando num trabalho novo, principalmente se for num cargo de chefia, alguma coisa assim, a gente vai encontrar muita gente que fala assim: eu sempre fiz assim, deu certo, né? Mas está usando uma tabela Excel que a gente começou a usar há 20 anos atrás, e hoje em dia tem programa de computador que resolve isso em 5 minutos, né? Então a pessoa, nós seres humanos somos muito acomodados e somos muito resistentes às mudanças. Por isso que se alguém falar assim, bater no ombro da gente, eu falar assim: pô, fulano, eu tô percebendo que você não tá legal e tal, vamos lá no Centro Espírita Friburguense, não vai no dia que eu fizer a palestra não, vai no outro dia. Vamos lá para assistir uma palestra, você toma um passe e tal. Eu já ouvi falar nesse tal de espiritismo, mas eu estou bem aqui. Mas você vai em algum lugar, você reza? Não, eu estou tranquilo. Às vezes quando a coisa aperta, aí eu faço uma precezinha e tal. Mas então aí fica muito difícil, né? Que a pessoa tem resistência de sair daquela posição cômoda dela com tranquilidade, que no caso a gente chamaria que é através do amor. E aí a gente costuma dizer o quê? Se não for por amor, vai pela dor. E, infelizmente, no estágio que nós estamos de desenvolvimento moral, é pela dor que a gente resolve as coisas. Se não levar uma chibatada, a gente raramente muda a nossa caminhada, pensa, faz uma reflexão, né? Pode ser, às vezes, uma coisa menos ruim, né? A gente ouve que uma pessoa da mesma idade que a gente teve um infarto, aí a gente fala assim: eu acho que eu tenho que começar a correr, fazer um exercíciozinho e tal. Aí de repente vem aquele pensamento: talvez ir na igreja de vez em quando para pedir para não acontecer comigo. Isso aí é uma fé equivocada. Porque não é pedir para não acontecer, porque não tem jeito. No planeta Terra não tem jeito de a gente não pegar em 50, 60, 80, independente do tempo, pegar pelo menos uma tempestadezinha. Isso se não for, né, com enchente e coisas assim, né, uma coisa mais brava. Então a gente vai perceber que é uma ilusão achar que pedir para não acontecer comigo. Não, a fé não é isso. A fé é a gente acreditar que as coisas acontecem conosco porque nós estamos preparados para isso. Porque se a gente pensar assim, Deus que nos criou,
que é tudo aquilo que a gente conhece, que está na primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Superior em tudo, vai nos criar, vai nos colocar numa encarnação torcendo assim, tomara que aquele sem vergonha dê errado. Não. Tanto é que nós estamos no momento passando por alguns problemas com irmãozinhos que reencarnam, que ainda tem muita dificuldade de entender que é mais fácil viver pelo amor do que pela dor, que eles estão tendo mais uma oportunidade. Porque para Deus, Ele olha para nós, Ele não vê diferença nenhuma. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Não vê diferença nenhuma entre nós, que a gente acha que é bonzinho, e um estuprador, ou um assassino, ou um ladrão, porque Ele sabe que todos nós, invariavelmente, isso é uma coisa que não tem como a gente escapar. Um dia nós vamos ser felizes. Não adianta a gente tentar burlar essa lei, porque um dia nós vamos ser felizes. Mas alguns têm mais dificuldade de chegar lá, outros já encontraram a caminhada. E por isso que a gente também não pode se achar bonzinho, porque graças a Deus a gente tem o esquecimento, né? Porque a gente provavelmente, com bastante certeza, a gente já fez poucas e boas, né? Mas a fé, como a fé divina, é então uma coisa mais difícil da gente entender e assimilar. Por isso que eu pensei falar para nós podermos entender um pouquinho melhor, falar a respeito da esperança. Que esperança a gente sempre tem, né? Então, a esperança, em sentido figurado, a palavra esperança pode dizer respeito a alguma pessoa na qual é colocado um elevado grau de expectativa. Por exemplo, a minha filha é muito inteligente, ela é a minha esperança de um futuro melhor, né? Ou, no caso dos insetos, né? Tem os ortópteros, né? Que a gente conhece bem, que são uns bichos que a gente vê sempre, que são verdes, mas eu não achei eles aí ainda, mas vai aparecer. E a esperança de vida indica a média de anos que uma pessoa vai viver. Então, tudo isso são expectativas, são coisas que a gente entende um pouquinho mais, né? O meu time não está bem, mas eu tenho esperança que até o final do campeonato ele vai melhorar. Então isso demonstra que a gente está esperando uma melhora. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor a palavra esperança, que na verdade ela decorre da fé, mas ela justamente tem um sentido que a gente conhece melhor. Depois a gente vai ver aqui na própria Bíblia, né? A gente vai encontrar em Coríntios, por exemplo, 13:13, assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor também é uma esperança, né? A gente tem esperança, por exemplo, de alguém nos amar. Ou a gente tem esperança de ter de ser envolvido pelo amor de Deus. Também é possível verificar que a esperança está relacionada com a fé. Em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a gente vai ver, começa a ver que a fé é uma coisa que não tem, assim, não tem jeito, não é palpável, né? Em Jeremias 29:11, podemos ver que Deus quer que seu povo tenha esperança, porque
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Para um cristão ter esperança e saber que apesar das dificuldades que o cristão enfrenta nesta vida, que o melhor ainda está por vir. E por que a esperança ou a fé são importantes nos dias atuais? Porque às vezes a gente tem a impressão que a gente está assim meio largado, né? Mas vamos pensar assim. Disse, e a ciência já comprova, que o planeta Terra começou a ser formado há 4 bilhões de anos atrás. É muito zero. Mas eu sei que é um tempo bastante longo. E antes da formação da Terra, se reuniram alguns espíritos, que são chamados espíritos crísticos, para deliberar esse novo planeta. Porque, gente, Deus, Ele cria, mas Ele não joga assim e larga, não. Ele está sempre olhando. Então, Ele não ia falar assim, não, eu estou com vontade de criar um planetazinho ali e depois ele se vira. Não, o negócio é bem planejado. Se não fosse assim, a gente olhava para o universo, não era essa perfeição que a gente vê. E há uns 100 anos atrás a gente não via praticamente nada. Hoje em dia a gente já vê muitos detalhes do que seja o universo e cada vez o pessoal se espanta mais. A organização, a perfeição que é a obra de Deus, né? Então, há mais de 4 bilhões de anos atrás, um grupo de seres crísticos se reuniu para planejar o planeta Terra. Entre eles estava um ser crístico que depois a gente passou a conhecer como Jesus. Por isso que às vezes a gente dá um sorrisinho assim quando fala assim, não, Jesus foi estudar. Foi o quê? Foi estudar? Jesus não tinha nada para estudar. Ele veio justamente, na minha opinião, para sentir se realmente era tão ruim ter um corpo humano como todo mundo reclamava, porque a reclamação era grande sempre, né? E, claro, marcar uma mudança no comportamento daqueles seres que reencarnavam naquela época. Tanto é que a marcação, pelo menos para o mundo ocidental, é antes de Cristo e depois de Cristo. Então essa marcação da mudança foi uma coisa muito importante, porque a partir daí ele deixou claro que, através do pensamento que existia naquela época, de olho por olho, dente por dente, a gente não ia se melhorar como ser imortal. A gente precisava pensar de maneira diferente. E, gente, aqui entre nós, se ele viesse hoje, estava arriscado da gente crucificar ele outra vez. Porque o cara chega aqui e fala assim, não, agora não é olho por olho, dente por dente, não. Se você levar um tapa no lado esquerdo, você ainda oferece o lado direito. Quem que vai fazer isso ainda atualmente? A gente vive vendo aí, né? O pessoal acha melhor reagir com força do que procurar encontrar um meio de apaziguar as coisas, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, o planejamento, e vocês não tenham dúvida que ele sabe qual é o caminho que a gente tem que seguir até a gente chegar ali aonde Deus quer que a gente chegue, que é sermos felizes. Só que a gente é muito teimoso. A gente vive querendo cortar caminho. A gente fala assim, não, é certo sim, mas eu vou dar uma arriscadinha. E por aí vai, né? É arriscadinha, só que depois a gente não quer aguentar as consequências. Dar uma arriscadinha numa encarnação, na outra a gente tem que corrigir, aí a gente fala que é uma tempestade, né? Tá muito difícil.
Tá, porque a gente, quando tinha condição de resolver as coisas com tranquilidade, achou que não, depois eu resolvo. Aí tem que resolver na tempestade, quando podia resolver de uma maneira mais tranquila, né? Porque a gente vem na encarnação com todas as possibilidades para dar certo. E se não deu certo, a gente ainda tem hoje em dia, como espírita, um alívio impressionante. Eu não sei para vocês. Para mim foi um alívio saber que não existia mais inferno. Quando eu descobri que não tinha inferno. Claro que muita gente fica tristinha porque céu também não tem, né? Mas é aquela história. Você descobrir que mesmo que você faça uma coisa errada, você não vai para o inferno. Ué, mas então não tem castigo? Não. Porque a gente vive numa lei que é uma lei universal. É a lei de causa e efeito. Fez, tem que corrigir. Errou, tem que deserrar, né? E o deserrar é muito difícil. Realmente é muito difícil. Mas aí a gente vai ver que tem esperança. Tem esperança principalmente que, como não tem castigo, só existe oportunidade. A gente não conseguiu resolver, Deus fala assim, não tem problema não, você é imortal, volta lá e tenta novamente. Ah, mas antes de você ir, se prepara, porque a gente não é bate e volta não, a gente vai para o mundo espiritual, aí aprende, treina, né? Até a gente achar, não, agora eu já estou bom para voltar. Aí tem que ter paciência, ou seja, esperar, porque precisa encontrar mamãe e papai que queiram receber a gente. E a fila é grande, hein? A fila é bem grande. Tem 20 bilhões de seres no mundo espiritual que precisam reencarnar. Então é muita gente. Então a gente vai ver que a esperança à luz da doutrina espírita é uma virtude muito importante para o ser humano e contribui com sua felicidade real. É um sentimento íntimo desenvolvido pela reflexão, por um trabalho interno intenso que somente o indivíduo é capaz de realizar. Gente, é importante a gente saber, tirando as professoras, viu? A gente veio aqui para aprender. A gente não veio aqui para ensinar ninguém, não. Nós viemos aqui para aprender. E mais difícil ainda, nos conhecer, que é a coisa mais difícil que existe. Porque se a gente se conhecesse, evitava mais da metade dos problemas que a gente causa. Porque se a gente olha para si e vê como a gente é imperfeito, por que ele não aceita a imperfeição do outro? E a grande dificuldade é isso. A gente ainda acha que o outro que é culpado pelos nossos problemas. Isso que é o pior da história. Então, muitos têm esperança de paz no mundo, mas não se esforçam para estar em paz consigo mesmo e com os outros. E aí a gente vai ver a questão de amar ao próximo como a si mesmo. É muito importante a gente amar o próximo, mas é importante a gente se amar. Porque se a gente não se ama, nós que deveríamos nos conhecer, não se ama, como é que a gente vai amar uma outra pessoa? Né? Então é muito importante isso, porque muitas vezes alguns dos nossos problemas é porque a gente não se aceita como é. A gente não consegue se conformar com a nossa situação própria. Ou seja, não consegue se amar. E aí é muito difícil de amar o próximo, né? Então, não se pede a ninguém que faça ações grandiosas, mas somente que cada um cumpra os deveres a seu redor. Gente, às vezes a gente ouve assim, fulano veio em missão, ciclano veio em missão. Todos nós viemos em missão.
uma das missões mais importantes é vir e receber espíritos como filhos. Filhos próprios, ou adotados, ou filhos que, vamos dizer assim, a gente acaba ajudando a cuidar ou criar. Tudo isso são seres que, não por acaso, a gente tem a oportunidade de oferecer aquilo que a gente aprendeu. E essa é uma missão. Imagina pegar um ser e deixar ele preparado, equilibrado, para fazer aquilo que ele veio resolver, que a gente não sabe, ele não se lembra, mas a gente deixou aquele ser preparado, bem preparado, para fazer bem aquilo que ele veio fazer. Não é uma missão? E não vai sair no jornal, não. Porque ser mãe ou pai é obrigação. Mas é uma obrigação que é uma missão. E a gente vai ver que cada um de nós tem alguma coisa para fazer. E isso é uma outra coisa importante. Eu não estou defendendo aqui a nacionalidade, mas os americanos, eles têm um modo de falar que é muito interessante, que eles dizem assim: eu vou fazer o meu melhor. E isso é a coisa mais importante que a gente tem que ter sempre em mente. Quando a gente... mas o cara não tem nem instrução, como é que ele vai fazer? Mas ele vai fazer o melhor que ele pode. E isso que é importante. Porque se cada um de nós fizer o melhor que pode na oportunidade que surge, é isso que ele veio fazer. Não vai sair no jornal, não vai sair na televisão, não vai fazer reportagem a respeito, porque todos nós temos que fazer isso. O melhor que a gente pode, em todas as vezes que surgir a oportunidade. Mas será que eu estou preparado para isso? Mas não precisa ser nada fora de série, não. Essa semana, eu passei na rua, tinha um carro parado, fui atravessar. Faz favor, o senhor sabe onde é o INSS? Eu parei, conversei, expliquei como chegava ali e tal coisa. Eu fiz o meu melhor. Mas eu tinha coisas para resolver. Eu podia ter falado: meu amigo, desculpa, eu estou apertado, estou em cima da hora. De repente perdi uma oportunidade. Né? Então, são coisas simples. Não é nada assim espetacular, não. São coisas simples. Mas quando surgir, a gente saber que tem que fazer o seu melhor. E também não tem recompensa não, viu, gente? É só a satisfação do dever cumprido. E aí a gente vai ver que na tempestade, a gente vai ter isso aí, medo. Mas o medo é bom. O medo não é uma coisa ruim, não. Quando os discípulos clamam: Senhor, salva-nos, o mestre não apenas acalma o mar, ele aponta a raiz do problema. Por que estáis temerosos, homens de pouca fé? E aí a gente vai ver que justamente a fé raciocinada, ela vai nos ajudar. Porque a gente vai olhar para os acontecimentos da nossa caminhada com tranquilidade. A gente não pode saber como que a gente vai reagir diante daqueles acontecimentos que a gente não sabe que vão acontecer, não é? Que a gente não prevê o futuro, mas a gente tem que estar sempre preparado. E a gente já falou aqui mais de uma vez que o remédio infalível, sem contraindicações, chama-se prece. Rezar é o remédio que sempre, em qualquer situação, vai ajudar. Não é a questão de estar com medo, não é a questão de estar em perigo, não é a questão de estar com raiva, não é a questão de estar com alegria, não. A gente deve rezar sempre e pedir para estar preparado. Por isso que
ao iniciar o dia, a gente ou levanta, ou antes de levantar, faz uma prece. Não precisa ser nada complicado, não. Se quiser abrir uma página, ler uma página e depois fazer uma prece, tudo bem. Não é uma coisa que vai fazer a gente se atrasar para o trabalho, não. E esses poucos minutos que a gente vai, vamos dizer assim, gastar, eles vão trazer uma tranquilidade para o dia todo. Não é que não vai acontecer nada, não. Mas quando acontecer, a gente vai estar equilibrado para olhar para o problema e falar assim, esse aí é um problema que eu posso resolver. Por quê? Tudo aquilo que acontece conosco é porque nós somos capazes de resolver. Pode ser que a gente não sabia antes, mas no momento a gente vai saber. Eu estou apto a resolver. Porque nós não reencarnamos para dar errado. A gente reencarna para dar certo. E a fé raciocinada para a doutrina espírita é um dos pilares fundamentais, fundamentada na razão e na observação crítica. Essa abordagem distingue o espiritismo de outras correntes religiosas, pois busca conciliar a crença em Deus, na imortalidade da alma e na reencarnação com evidências e raciocínios lógicos. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, buscou apresentar uma visão que sustentasse a fé raciocinada, promovendo o entendimento profundo da realidade espiritual e das leis que regem o universo. Mas a gente não precisa estudar física, quântica, nem nada disso, não. A única lei que a gente tem que conhecer é a lei de um Deus que faz tudo com perfeição absoluta. Não existe a possibilidade de nenhum erro. Então, se a gente não está se sentindo bem com alguma situação que a gente está passando, é porque a gente precisa passar por aquela situação. Mas se a gente está passando por aquela situação, é porque nós temos condições de passar. Quer ver? Né? A gente vai ver que depois dessa situação aí de 2011, a gente passou por uma situação recentemente, né, que foi mundial, que abalou o planeta todo. Muitos de nós saímos daqueles quase 2 anos de problema com o Covid, saímos pensando na nossa existência de maneira diferente. E muitos falaram assim, ainda bem que agora eu posso voltar para a minha vida que eu vivia. É um livre-arbítrio, é uma escolha, né? Então ficou 2 anos de, vamos dizer assim, de castigo e voltou a fazer tudo aquilo que fazia antes. É uma opção. Mas isso não quer dizer que não houve a oportunidade para mudar, né? Então, a gente vai ver, justamente por causa da prece, a presença moral que ampara. E aí a gente vai ver que o exemplo de presença moral que ampara, básico, é Jesus, né? Que veio justamente para mostrar que é possível fazer aquilo que ele falou. Porque ele, além de falar, ele exemplificava. Então, claro que a gente não está ainda em condições de fazer tudo aquilo que ele disse e exemplificou. Mas isso aí é uma possibilidade a médio, longo prazo, longuíssimo prazo. 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos, o que é isso? Para a eternidade? Nós somos imortais. E agora a gente já sabe que se a gente errar, a gente se prepara e volta para tentar novamente. É certo que, né, tem alguns que estão, vai, volta. Alguns problemas que eu, por exemplo, passo, com certeza eu já vim aqui tentar várias vezes ver se eu corrigia e não consegui. Mas a gente, pelo menos, sabe, não tem inferno, tem oportunidade
de aprender e tentar novamente. Então, a prece, justamente, que é o instrumento que vai fazer aquilo que vai nos ajudar. E dentro da prece, a gente tem que entender o seguinte: cada um de nós tem um ser que está no mundo espiritual e nos ajuda. Ah, mas ele sabe que eu preciso. Não. Ele nos ajuda se a gente pedir. Porque, infelizmente, o grande problema nosso que moramos aqui nesse planeta, o grande problema que a gente ainda passa é um tal de orgulho. Pedir é muito difícil. Então a gente pedir e aceitar a solução que vai ser nos dada. Porque pedir já sabendo o que quer, nem sempre é aquilo que nos convém, né? Então esse companheiro, ele está do nosso lado sempre. Mas não é só ele não, gente. A gente reencarna e vem vários que nos acompanham, que nos ajudam, né? Quem tem filho sabe como é, que a gente vê com aflição o filho ou a filha fazendo burrada, porque a gente já passou por aquilo. Aí a gente fala: a vida é minha, eu faço do jeito que eu quiser. E a gente, né, tem que aceitar. E mais, depois, quando realmente o negócio vai para o brejo, a gente está ali, abraçar, consolar, evitar de falar: eu bem que avisei, né? Porque isso aí é aquela facada ainda nas costas, né? E aceitar. De repente, às vezes é difícil, né? Mas é assim. Mas com filho é menos difícil. E as outras pessoas? E quando ele diz assim: amar os inimigos, caramba, não tem jeito. Ele não vai conseguir. Mas também porque a gente não sabe o que é amar, né? Porque ele não está falando que é a mesma coisa que um filho que a gente vai abraçar. Mas aceitar que os outros têm direito a errar. A gente erra. Por que os outros não têm direito a errar? Mesmo que errem nos prejudicando, né? Aceitar é muito importante. E aí a gente vai ver que vão surgir várias alternativas, né? A prece está aí para nós, e aí vão surgir aqui as escolhas. E tem aí, deve ter uma centena ou milhares de livros de autoajuda, né? Porque as pessoas encontram o caminho deles. Aí falam assim: eu vou escrever um livro explicando como que a pessoa vai ter sucesso. Seria tão bom se a nossa vida fosse uma receita de bolo, né? Quebra 3 ovos, bota uma xícara de açúcar, como é que é mais? Aí bate no liquidificador. Esqueci de botar o fermento. A vida nossa, cada um é diferente. Mas a gente aprende. Às vezes com o exemplo do outro. Agora, que os livros de autoajuda vendem bem, vendem, né? De vez em quando aparece um aí que está nos top 10 e fatura, quer dizer, para ele foi um sucesso. Mas, enfim, de qualquer maneira, as alternativas e escolhas, a gente vai ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 2, Allan Kardec explica que a fé é a base da esperança, capaz de enfrentar misérias, decepções, dores físicas e perda de seres amados. Isso ocorre porque encontram consolação na fé no futuro e na confiança quanto à justiça de Deus. Eu acho que isso aí é a parte mais importante, porque no momento que a gente fala assim, por que eu? A gente está duvidando da justiça de Deus.
A gente está achando que a gente é melhor do que a todo mundo. O porquê eu é uma palavra que só mostra como a gente é orgulhoso. Mas acontece muito, né? Mas nesse momento do porquê eu, a gente lembrar ou refletir para a gente ver porque eu estou preparado para isso que está me acontecendo. E isso não é um castigo, não é maldade de Deus, nada disso. É uma grande oportunidade para que nós, ou eu, possa melhorar como ser imortal. Mas mais 80 anos, 90 anos, não é nada em comparação à eternidade. Já imaginou? A gente passar por uma dificuldade durante 10, 20 ou 30 anos numa encarnação, para depois então estar numa situação melhor na próxima encarnação? É difícil, muito difícil. Falar é muito fácil, né? Quando a gente está passando pelo problema, é que a gente vai ver se a gente está realmente preparado ou não. Por isso que Kardec fala fé no futuro e na confiança quanto à justiça de Deus. Portanto, é preciso que se tenha uma esperança baseada na confiança plena de que tudo acabará bem. Porque essa confiança é calcada nas leis divinas que regem o universo com uma precisão infalível. E a gente, né, vai vendo que as coisas são assim. Mas um instrumento fenomenal que Deus ainda nos dá, apesar das nossas imperfeições, que é o livre-arbítrio, né? A gente tem direito de escolher o que quer fazer. Aqui só tem 3 escolhas, mas de repente podia ser até mais. Na verdade, a gente preferiria que Deus aparecesse com o dedo assim, ó, vai por aquele caminho que é melhor. Mas né? Aonde estaria aí o nosso mérito? Ou a nossa liberdade? E tem ainda a questão, né? Que ele podia apontar, a gente fala assim, eu prefiro aquele outro. Quantas vezes na nossa vida a gente não fez isso? A oportunidade estava assim, é para você, Roberto. Não quero não. A questão 941 ensina que o justo não sente medo da morte devido à fé que possui no futuro. Acrescento que a esperança de uma vida futura melhor e a caridade que ele pratica lhe dão a segurança de que não encontrará olhares que os faça temer. Então, gente, a gente chega aqui na caridade, que na verdade é o item importante, não pela caridade em si, mas porque Jesus, em todos os momentos que ele deixou ensinamento, um dos ensinamentos mais importantes que ele deixou para nós foi sempre o quê? Que a gente tinha que agir, né? A gente sentado, rezando, ninguém vai conseguir resolver o problema, não. Rezar, tomar o café e partir para a luta. Porque sentado, esperando as coisas acontecerem, não tem jeito. E é uma lógica física, não é? Veja só, se o nosso guia espiritual está querendo nos ajudar, a gente pede ajuda e a gente fica sentado, é muito mais difícil ele fazer a gente levantar para fazer uma coisa do que se a gente estiver caminhando e ele falar assim, entra ali para a direita. A gente fala, tive uma boa ideia, eu vou ali pela direita. E aí a gente vai estar sendo ajudado. Agora, sentado é muito mais difícil de ser ajudado. E aí a gente vai ver, então,
que o tempo vai passando. O tempo vai passando. Não tem jeito, porque o tempo passa mesmo. É uma coisa que não tem como frear. E as tempestades vêm ali. Todo dia tem uma outra tempestade. Então a gente vai ver aqui, levar como uma lembrança para essa semana, que a gente espera que termine sempre bem, mais um dia depois do outro. A grande lição do episódio da tempestade é simples e profunda. Jesus nunca deixou o barco, é o nosso planeta. Nós e que muitas vezes deixamos a fé adormecer. Quando despertamos a confiança, compreendemos que nenhum vento é maior que a lei divina. Nenhuma onda supera a força do Espírito imortal. Nenhuma noite é mais longa do que a luz que nos guia. A tempestade externa pode continuar, mas a interna torna-se calma. Isso que é, vamos dizer assim, a coisa principal, e Paulo também falou a respeito disso, né? Que a gente vive no mundo, mas não precisa viver como todos os outros. A gente pode ter a nossa tranquilidade, apesar das situações estarem muitas vezes conturbadas. O importante é a tranquilidade íntima de cada um. E essa tranquilidade íntima, como a gente já viu, a doutrina espírita ajuda, porque a gente entende que a fé é raciocinada. Quando a gente, por exemplo, vê os problemas acontecendo, Jesus falou, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele através de quem o escândalo venha. Ao invés de a gente ficar com raiva daqueles que provocam o escândalo, e aí escândalo é bem amplo, né? Em vez de ficar com raiva, a gente tem que imaginar, gente, como esse ser vai sofrer por tomar uma iniciativa dessas. Então, é a fé raciocinada. A gente sabe que as coisas acontecem porque, infelizmente, a gente só anda para frente sendo empurrado. É como no metrô no Rio. Se bobear, a gente pega o trem errado, porque não era esse, já está lá dentro. Porque é um tumulto danado para entrar dentro do trem, né? Ou então sair do trem, se a gente não se agarrar ali, a gente sai na estação errada. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. A tranquilidade íntima para a gente poder olhar a situação e avaliar ou refletir a respeito de como a gente está se posicionando diante daquele problema ou daquela oportunidade. Porque ali é que está, vamos dizer assim, o efeito benéfico para nós. Não é egoísmo, porque quando a gente está tranquilo, aqueles que convivem conosco se tranquilizam. Porque é o exemplo é que vai resolver a questão. Falar não ajuda muito, não. Então, a tempestade externa pode continuar, mas a interna torna-se calma. E é dessa calmaria que o mundo mais precisa. E não adianta pensar que a gente não vai influir. A gente vai influir. Porque o pensamento é uma força real. Se a gente está tranquilo, a gente tranquiliza muitas pessoas. E essa vibração, ela vai se expandindo. Ah, mas a gente não vê o resultado. Claro, porque a gente quer resolver os problemas rapidinho. Levou 4 bilhões de anos para a Terra chegar no ponto que nós estamos. Então vocês veem, 4 bilhões de anos não é nada. Muita paz para todos.